Alô, gente, amiga, Pai do Senhor Jesus. Uma vez mais, estamos aqui no nosso podcast Plena Unção. E estamos aqui uma vez mais com meu amigo, pastor Paulo Moraes. Amém. O homem do Apocalipse, o homem que Deus tem levantado com inspiração. E pastor Paulo, a paz do Senhor, tudo bem? Pai do Senhor, tudo bem. Eu ia emendar para dizer, um armazenamento, estou usando esse termo, Sim. para dizer que não é da agora, porque o senhor estuda o livro de Apocalipse desde muito tempo, né? Sim, exato. Muitos anos que o pastor Paulo, dedicadamente, se pudesse, Andrezinho, tirar uma foto aí da Bíblia dele no livro do Apocalipse, você vai ver quantas anotações, detalhe por detalhe, e vai ler versículos de forma didática, aproveitando para falar dos seus livros, que a gente acaba falando tanta coisa. O senhor escreveu um livro sobre curiosidade bíblica, sobre Outro é o Destino Eterno da Alma, Demônios, os Gênios do Mal, Obreiros Feridos, e os dois últimos, né, que podem ser encontrados na Amazon, Submarino, Magazine Luiza, etc. Quem desejar adquiri-los, um é Jesus e a Plena Obediência, é um livro menor, né, pequeno. Sim. E o outro, um comentário exegético sobre a Igreja de Laodiceia, muito bom. Versículo por versículo. Aquele livro é um livro que é muito didático, não tem aquela extensão de muitas folhas, então é uma leitura rápida, mas muito interessante. É um livro pequeno, 72 páginas, aquele tamanho menor, 12 por 18. A pessoa consegue ler, como diz o baiano, numa sentada só. Vamos lá. Hoje é o capítulo 12. Capítulo 12. O que é que temos hoje? Hoje temos aqui a mulher e o dragão, já explicando para os nossos telespectadores que o podcast são apenas aqui comentários, né, mais assim superficiais, não é um estudo, análise profunda do livro do Apocalipse. E hoje nós iremos até adiantar um pouco mais, né, para ganharmos tempo, porque senão nós não chegaremos ao término de todos os capítulos tão cedo. É verdade. Então, neste capítulo número 12, que dá até para nós fazermos uma análise rápida, a mulher e o dragão, que aqui é a nação de Israel, existem outros, né, que defendem... Até disseram que era Maria, que fica difícil, né? Porque se está falando de coisas futuras, como é que vai voltar lá no passado? Sim, e outro sim, e o livro do Apocalipse, qual é o tema central do livro do Apocalipse? É a vinda de Cristo em glória para a nação de Israel. E se alguém quiser aumentar um pouco mais esse tema central, pode acrescentar, sem medo de estar errando à luz do Apocalipse, e para a implantação do reino milenial. Porque Cristo volta para a nação de Israel e a seguir ele implanta o reino milenial. Ora, se o tema central do livro do Apocalipse é a vinda de Cristo em glória para Israel, não tem nada a ver com Maria. E é importante o senhor falar sobre isso, porque a igreja vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Sim. Não é? Quando João diz, sobe cá, quando a voz diz, sobe cá, porque é essas coisas que te anunciarei do que vai acontecer. Então a igreja vai até o capítulo 4, tô certo? Os 3 primeiros capítulos. O 4 já entra a revelação concedida a João, que ele vai ao céu, mas a igreja já desaparece aí do cenário. Glória a Deus. Então é por isso que nós estamos aqui, pastor Paulo, reafirmando que o capítulo 12 se trata da nação de Israel, não se trata de Maria, e agora tem uma chave aqui dessa criança, né? Que vai para o deserto. Vamos lá, o senhor vai falando. Pois é, eu sempre costumo dizer o seguinte, a pessoa, para ela conseguir compreender a Escritura Sagrada, ela tem que fazer uma coisa simples, que curiosamente, boa parte das pessoas não fazem. Qual é? Seguir o texto. Certo. Porque algumas pessoas já se aproximam do texto da Escritura Sagrada com ideias próprias, ideias pessoais, o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, e isso cria uma barreira para a pessoa entender o texto, cria um bloqueio mental e etc. Porque o texto por si só,
ele deixa bem claro que a criança aqui é o próprio Cristo de Deus, que no versículo de número 5, Sim. diz que a mulher deu à luz um filho. Sim. Ora, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Ora, à luz do contexto da Escritura, quem regerá todas as nações com vara de ferro? Só Cristo. Só Cristo. E E nem ele é outro. descendente de qual? De Davi. De Davi, que é a nação de Israel. Pronto, exatamente. Muito bem. E quando o versículo 5 diz que o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, quem foi arrebatado, tomado para Deus e para o trono de Deus? Unicamente Cristo. Porque Marcos 16, 19 diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, este versículo 5 está fazendo referência exatamente ao que está em Marcos capítulo 16, versículo 19, repetindo, que ele foi recebido no céu e então assentou-se à destra do trono de Deus. É o que o texto aqui está dizendo. Sim. Ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É um fato interessante, o trono de Deus, que é onde Cristo está assentado. Aí é o que eu falei com o senhor. Se a pessoa seguir só o texto fala por si só. É uma referência a Cristo. Que maravilha, né? E também em Atos, capítulo 1, não sei se é o versículo 6, né? Varões de Galileu, esse que estáis olhando para cima, esse Jesus que viste subir é o mesmo que, né? É exatamente a sua aceição quando ele é assunto ao céu, né? O próprio Estevão também viu o Filho de Deus à destra de Deus Pai. Tudo para falar desse versículo de que ele deu à luz a um varão que há de reger todas as nações e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Inclusive, esse texto que o irmão citou do livro de Atos dos Apóstolos é muito importante. Realmente ele está em paralelo com esse aqui. Sim. Porque ali os anjos dizem exatamente isto, que ele voltará da mesma maneira como os apóstolos o viram ir. Porque a pergunta era, quando será restaurado o reino de Israel? Isto. E aí ele diz, esse varão que viste voltará. Sim. É muito importante porque muitos fazem confusão dessa mulher como se fosse a igreja. Sim. E não é. Na verdade, não foi a igreja que gerou Jesus. Foi Jesus que gerou a igreja. Exato. Pastor, o que acontece? Inclusive, eu vou falar agora como historiador. O historiador, ele trabalha de preferência inicialmente com fontes primárias. O que são as fontes primárias? Suponhamos, o irmão escreveu um livro e depois 8 pessoas escreveram livros comentando o seu. Certo. Então, emitindo parecer, a opinião delas, etc. Qual é a fonte primária? O seu livro. Entendi. Porque foi o primeiro escrito, foi o seu. É a fonte primária. Posso comprar os livros desses outros escritores e devo comprá-los, porque eu vou aprender muito com eles. Porém, se eu quero entender tudo o que o irmão escreveu, eu tenho que ler o seu livro, é a fonte primária. As outras são fontes secundárias. Ora, a fonte primária do que está no livro do Apocalipse é o Antigo Testamento. Então, se a pessoa não examina detidamente a fonte primária, que é o Antigo Testamento, não compreende o que o Antigo Testamento fala sobre o fim de todas as coisas, então acontecerá isso. Ela começa a complicar aquilo que está posto de forma bem simples no livro do Apocalipse, como, por exemplo, aqui o menino que há de reger as nações com vara de ferro é Cristo, a mulher é Israel. Agora, a pessoa entende isso com facilidade a partir da fonte primária, que é o Antigo Testamento. Mas não, a pessoa quer compreender o Novo Testamento, e principalmente o livro do Apocalipse, sem buscar entender o que está registrado no Antigo. Não consegue. Porque o Antigo, na verdade, é sombra, né? Exato. Das coisas futuras e das coisas que nós temos compreensão. Sim. Até essas dores de parto que essa mulher sente, que a nação sente, está registrado em Daniel 7, 23, 27, 8, capítulo 14, 23, Sim. 26. Tem uma... É como o senhor disse no início aqui, nós não estamos querendo se aprofundar tanto, porque essa não é a nossa intenção. Não Na é a nossa verdade, intenção. é despertar curiosidade para que o ouvinte, ou você, o telespectador que está assistindo, possa examinar o texto e buscar esse conhecimento a mais, né? Exato. Vamos prosseguir.
Aí agora o que ocorre? Nos versículos 7 a 10, o texto aqui é bem claro no que diz respeito à batalha que ocorrerá no céu, entre Miguel e seus anjos, batalhando contra o dragão, que é Satanás e os seus anjos. Então, para resumirmos aqui, né? Sim. Miguel e os seus anjos prevalecem, Satanás e os seus anjos, eles serão lançados sobre a face da terra, porque atualmente Satanás e os anjos caídos, eles habitam no segundo céu, que são as regiões celestiais. Que esta expressão, potestade do ar. Exato. Esta expressão, regiões celestiais, ela só aparece na epístola aos Efésios 5 vezes. Sim. Para referir-se, por exemplo, ao lugar onde nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1 e 3. Mas a mesma expressão refere-se a Efésios 6 e 12, onde estão esses anjos caídos, principados, potestades, etc. É ali onde Satanás tem o seu quartel-general. Então essa batalha ocorrerá nesse lugar. Como Miguel e os seus anjos prevalecerão, então Satanás e os seus anjos, o texto diz os seus anjos, não diz os seus demônios, serão precipitados na terra. Serão lançados com ele, versículo 9, né? Isso. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É forte isso. Muito. Bom. Agora imagine essa turma toda estando na terra, assim, presencialmente. Que coisa terrível. Não dá nem para imaginar. Se já está terrível a situação do mundo, imagine o diabo com os seus anjos trabalhando de forma terrível. Exato. Meu Deus. Então, aí no versículo número 10, ouve-se uma voz, uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. O versículo 11 o diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? A primeira coisa. A segunda, pela palavra do seu testemunho. A terceira, e não amaram a sua vida até a morte. Isso é forte, hein? Demais. Demais mesmo. Essa expressão, não amar a sua vida até a morte. Se detenha nisso aí, se detenha. Então, eles o venceram, olha, pelo sangue do Cordeiro. Então nada pode substituir aquilo que um dia Cristo fez. Não. Como Hebreus, eu acho que é o 9, Hebreus 9, versículo 14, diz que pelo sangue eterno, ou até o sangue eterno, foi feito um sacrifício único por toda a eternidade. Hebreus 9... 9:14. Veja se é. É esse mesmo. É esse? E quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. É que tem um outro versículo, que eu acho que é esse outro que o Urbão está querendo, que ele fala mais claramente sobre esse sacrifício realizado, que ele é de caráter eterno, é o 12. É o 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E esse texto, entrou uma vez no santuário, porque é no céu, né? É verdade. E essa uma vez aí, ela significa uma vez para sempre. Para sempre. E às vezes, no livro de Hebreus, no capítulo 6, diz que alguns tentaram invalidar e vituperaram o sacrifício de Jesus, e é impossível que seja outra vez renovados. Quer dizer, os que profanaram o sangue dessa aliança não tem como ser salvo. Porque há hoje sendo pregado dentro da ideia humanista que Cristo é uma opção, é uma das opções. Não, ele não é uma das opções. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro meio de se salvar que não seja pelo o sacrifício expiatório
de Jesus. Senão, unicamente. Então, não, Jesus morreu, mas ele pode ser salvo de outra forma. Não existe meio, porque foi o sangue, o sacrifício eterno. Vamos voltar aqui para Apocalipse, capítulo 12, versículo 12 agora, né? Pelo que alegrai vós céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Porque essa batalha aqui, descrita no texto sagrado, tudo indica que ela ocorre exatamente na metade da 70ª semana de Daniel, quando está iniciando-se os 3 anos e meio finais da 70ª semana de Daniel, é que acontece essa batalha, porque é exatamente aqui que surgirá o anticristo como o ditador mundial, que é o capítulo 13. Sim. Porque nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele não é descrito como o ditador mundial. Ele ainda está trabalhando como um político, um camarada polido, educado, o famoso lobo em pele de ovelhas. Sim. O anticristo ele só tornar-se ao ditador mundial nos 3 anos e meio finais. Aí é nesse íntere de tempo que Satanás ele é lançado do céu à terra com seus anjos. Quando o anticristo ele surgirá, e nós veremos isso logo no capítulo seguinte, quando então o diabo dará a ele 3 coisas, né? Uma delas será o poder, porque ele será o instrumento de Satanás para perseguir novamente os judeus. Fazendo um paralelo com Joel 2, o versículo de número 3, quando fala da legião, da descrição de um exército sobrenatural no Armagedon, dessa batalha, diz que o poder destrutivo deles é algo impressionante. Eu vou ler aqui, claro, o senhor também pode discordar com esse paralelo ou não, né? Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, e a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto, um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará, o seu parecer é como o parecer de cavalo, correrão como cavaleiro, como estrondo de carro sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, e todos os rostos são como tisnadura de panela, como valente, correrão como homem de guerra, subirão os muros, irá cada um no seu caminho, não se desviarão das suas fileiras, ninguém apartará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada, se arremesserão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra e abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retinirão o seu resplendor. É apenas uma demonstração de que esse exército, esses anjos caídos, essa batalha será uma batalha tão terrível que uma coisa é um homem lutar contra o outro. Mas como vai lutar contra demônios que são invencíveis? Só Deus, com o seu poder e com seus anjos, poderá vencê-lo. Na verdade, não dá para imaginarmos quão terríveis serão aqueles dias. Porque o diabo presente pessoalmente com seus anjos caídos, nem um bom filme de Hollywood com todos os efeitos especiais, nem o Matrix, ele sequer serviria para fornecer uma ideia mínima de quão terríveis serão aqueles dias. Por isso que o próprio Senhor Jesus ele deixou claro, se aqueles dias que são estes não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque Cristo disse que serão dias terríveis, quais nunca houve desde a fundação. Exato. É muito forte. Muita coisa. Prossiga, pastor. Aí o versículo 13, né? Quando o diabo viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, que é exatamente uma perseguição que ele moverá
contra o povo judeu. Porque é importante descrever o seguinte: o livro do Apocalipse aponta que haverá uma futura e a pior de todas as perseguições contra o povo judeu em toda a face da terra, que é essa descrita no livro do Apocalipse. Então, quer dizer, o próprio Satanás vai se encarregar de perseguir Israel, versículo 13. O versículo 14: e foram dadas à mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui está, quer dizer, um tempo, não é? Tempos e metade de um tempo, o mesmo que 3 anos e meio ou 42 meses. Sim. Mas esse versículo 14, ele refere-se àquele grupo de judeus que Deus guardará de forma sobrenatural durante a grande tribulação. Porque o Zacarias, ele profetiza no capítulo 14 que haverá uma invasão do anticristo à terra de Israel. Ele diz que metade da cidade permanecerá e metade fugirá para o cativeiro. Então, ou seja, o morticínio será uma coisa espantosa, tanto que o próprio profeta, ele descreve, por exemplo, que as mulheres grávidas serão fendidas ao meio. O que já aconteceu quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Que aquilo ali foi um cumprimento parcial, né, do que Cristo profetizou em Mateus capítulo 24. Aqui no livro do Apocalipse será o cumprimento total da profecia enunciada por Cristo. Então, esse texto aqui, ele faz referência exatamente a esse grupo de judeus que Deus preservará de forma sobrenatural, porque esse grupo chegará vivo ao término da grande tribulação. E é este grupo que aclamará Cristo voltando como Messias de Israel. Glória a Deus. Agora, só um ponto interessante. Só uma pausa aí. Você que está nos assistindo, compartilhe, deixe seu like. Você está no canal Plena Unção Podcast e é muito importante que você sempre participe. Eu estou aqui com o pastor Paulo Moraes, nosso superintendente, professor do nosso seminário, escritor de algumas obras importantes, e você está sendo edificado. Estamos comentando sobre o Apocalipse. O Apocalipse. O Apocalipse. O senhor sabe que eu tinha uma equipe Apocalipse, né? Mas vamos voltar para o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse. O interessante é o seguinte: no versículo 15, né, a serpente ela lança da sua boca atrás da mulher água como rio, para que a corrente a fizesse arrebatar. Versículo 16, o texto explica que a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Antes do senhor falar disso, por que o Apocalipse usa muito essa linguagem, João, dando uma conotação muito apropriada para, ao invés de chamar Satanás, ao invés de chamar o diabo, fala da serpente. A serpente, uma antiga serpente. É a antiga serpente. Caracterizar desta forma. É por causa de Gênesis 3? Também, né? E porque a serpente, ela é um animal muito sutil, sagaz, ardiloso. Exemplificando, a serpente, ela vai se esgueirando, né, sobre areia, sobre qualquer terreno, sobre uma rocha, uma penha, silenciosamente, sempre pronta, né, para aplicar o bote. Não sem razão, grande parte da população tem verdadeiro pavor de serpentes. É verdade, é verdade. Mas é muito interessante ligar Apocalipse a Gênesis, quando nossos primeiros pais caíram e transgrediram por causa de não de um animal propriamente, mas de um diabo disfarçado de serpente, com todo o seu encantamento, seduziu a Adão e a Eva ao prejuízo maior da humanidade. Mas voltando ao versículo que o senhor leu. Aí no versículo 16 o texto é claro que Deus agirá de forma sobrenatural e dará o escape à mulher, ou seja, a esse grupo de judeus, né, que Cristo preservará de forma sobrenatural naqueles dias. Aí no versículo 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher, que é Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Porque naqueles dias é muito importante ressaltar o seguinte:
muitos judeus, eles apostatados da fé, se aliarão ao anticristo. Certo. Porque quando Cristo ele mencionou que no período da regeneração, os apóstolos, ele disse, vos assentareis sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Ora, que julgamento é esse das 12 tribos de Israel? Exatamente uma referência a esses judeus que apostatarão e se aliarão ao anticristo. Esses serão julgados por quê? Porque serão sentenciados e condenados por terem rejeitado o Messias e por terem se aliado ao anticristo. Que será um fato assim extremamente grave. Agora, esses aqui que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, esses são aqueles que crerão na mensagem do Evangelho do Reino. Muito forte. Vamos lá. Porque quando Cristo diz em Mateus 25, quando ele volta, ele diz o quê? Os meus pequeninos irmãos. Quem? Estes judeus. Destes dias. Desses dias. Ele dirá, né, para os que estiverem à direita, quer dizer, para que eles entrem no reino que está preparado por meu Pai. Qual reino? O reino milenial. Então esses pequeninos irmãos serão esses judeus que nesta ocasião aqui estarão sendo severamente perseguidos em todo o mundo. Com toda a certeza, com base nesse texto, Israel passará por mais uma dispersão. Meu Deus. Aí vem o capítulo 13. O senhor fechou o capítulo 12. Muito bem. E é muita informação. E agora vamos tratar de um assunto que é o recorrente do dia a dia, né? O senhor pode ler o capítulo 13, aí o versículo primeiro? Primeiro. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Eita. É um texto pesado, né? Explica aí, pastor Paulo. Então é muito importante porque nós temos no livro do Apocalipse, né, as 2 bestas, e esse aspecto é muito importante. Sim. A primeira besta e a segunda. Nós temos o anticristo e depois o falso profeta. E João ele vê essa besta subindo do mar. Muito provavelmente, e mais provavelmente, como o mar representa na Escritura as nações, o anticristo ele será um gentil. Ainda que alguns pensam e defendem... muito provavelmente ele será um gentil. Ninguém pode afirmar categoricamente, não se tem um respaldo escriturístico para isso. Agora, o falso profeta, sim, como será o líder religioso, provavelmente ele poderá ser um judeu. Mas não o anticristo. Um exemplo, do ponto de vista da Escritura, Antíoco Epifânio, que ele prefigura a pessoa do anticristo. Perseguiu, na época dos Macabeus, os judeus terrivelmente. Ele não era judeu, ele era sírio. Um exemplo claro. Sim. Então nós já temos na própria Escritura Sagrada um exemplo de um camarada que prefigurou o anticristo, de tão terrível que ele era e do quanto ele odiava o povo judeu, e muitos judeus à época se apostataram e se aliaram a Antíoco Epifânio. A família dos Macabeus, por exemplo, toda ela foi martirizada, porque levantou-se em defesa dos judeus fiéis. Sim. E é uma história interessante, real e muito comovente. Então ali nós já temos um exemplo, em miniatura. Então nós temos aí então uma base histórica para entendermos que muito provavelmente o anticristo ele será um gentil, porque já tivemos um exemplo disso. Muito bem, tá vendo como que é o Apocalipse? Mas prosseguindo aqui, o capítulo 13, o versículo de número 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono grande poderio. Essa referência nos lembra Daniel 7, 8, 23 e 24, né? Isso. O leopardo fala aqui da velocidade, seria isso? Sim, exato. Os seus pés de urso e a sua boca como de leão. Essa são as características? Sim.
não é? De como haverá essa manifestação? Sim, porque o leopardo aqui ele era, em Daniel, a Grécia, o urso a Pérsia e o leão a Babilônia. Ó, Porque três grandes impérios que tivemos: o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Babilônico. Essa colocação que o irmão fez aí, ela é extremamente importante, porque tem gente que defende também que o anticristo será muçulmano. Bem, eu vou repetir. Não adianta andar por muitos caminhos e querer ser mais sábio do que Deus. A pessoa tem que seguir o texto. Isso é um ponto importante. O Antíoco Epifânio, ele era sírio. Então, quando Daniel enuncia a profecia que o anjo Gabriel deu a ele, na verdade ele não enunciou, ele escreveu Daniel 9, 24 a 27, ele fala: o príncipe que há de vir, foi o que destruiu Jerusalém, também era um gentil, que foi o general Tito. Olha que fato interessante, sim. Historicamente falando. E todos estes acontecimentos se descortinando no continente europeu. Então, tem que se seguir o que o texto da Escritura está explicando, né, o que Cristo está mostrando a João. E quando chega aqui no livro do Apocalipse, a coisa continua a se desenvolver no continente europeu. Então, nós temos aqui o leopardo, que representa a Grécia, repetindo, o urso, a Pérsia, e aqui o leão, Babilônia. Então, o que o texto está deixando claro é que certamente o anticristo ele surgirá da Europa. Não será muçulmano. Inclusive porque os judeus jamais aceitariam um líder que fosse muçulmano, inclusive por causa da inimizade proverbial dos muçulmanos contra os judeus. Com certeza. Agora, uma coisa que nós falamos de uma besta com 7 cabeças, 10 chifres, os chifres 10 diademas. São governos, são nações. É isso mesmo? 7 cabeças? As 7 cabeças e os 10 chifres estão ligados a blocos, né, de nações. Como hoje nós vemos o G5, o G7, não é? Exato. O G20. Porque o Manual Bíblico de Escatologia, ele inclusive, eu acho ele excelente, e o autor, o Pentecoste, ele tem umas explicações muito boas, que o mundo ele convergerá numa divisão de 4 blocos de nações. Então nós teremos um bloco liderado pela Rússia, que é Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39. O outro bloco de nações no continente asiático, não é? Então, por exemplo, poderia, e provavelmente com a participação da China, Japão e etc., né? E nós teríamos um bloco de nações, por incrível que pareça, com a participação do Egito, porque aí já é um assunto que requer mais tempo, e um bloco de nações que ele surgirá do continente africano. Então o mundo estará dividido em blocos de nações. Agora, o mais interessante disso é o bloco de nações que será liderado pelo anticristo. Ele será o líder, né, militar de um bloco de nações. Por isso que ele invadirá a nação de Israel. E a Rússia será banida do mapa, o que abrirá espaço para o anticristo assumir o controle do mundo como ditador mundial. Agora, quando a Rússia será destruída, não se tem como precisar isto, uma data. Agora, com toda a certeza do mundo, logicamente, no período posterior ao arrebatamento da igreja. Provavelmente, não posso garantir isso e ninguém também pode fazê-lo, provavelmente, mais ou menos na metade da 70ª semana de Daniel, a Rússia será banida do mapa, de forma sobrenatural por Deus. Meu Deus, é forte. Meu pai. Vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E aí? É aqui onde alguns chegam a defender que a besta, que é o anticristo, morrerá e então será ressuscitada a besta dos mortos. Impossível. Impossível? Porque só Deus pode ressuscitar uma pessoa que tenha morrido.
Então, o texto, na verdade, é isso que eu acho interessante. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Como ferida de morte. Olha, como é um termo de comparação, como ferida de morte. O texto não está afirmando que morrerá. Nem que ela morreu. Exatamente. É disso, a sua chaga mortal. Ora, o câncer, por exemplo, é uma enfermidade mortal. E às vezes a pessoa está já quase que dentro da sepultura e Jesus cura a pessoa. É verdade. Então o texto não está dizendo aqui que ela morrerá. A chaga mortal Foi curada. foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Agora, tudo indica que haverá uma manipulação muito grande, isso a mídia faz muito bem, que dará a entender que foi o caso de uma ressurreição. Mas aí será uma enganação, né? Um teatro, né? É um teatro, uma encenação de algo que, na verdade, mas para fazer. E hoje a mídia é especialista nisso, né? Sim. Em falsear, em enganar, dizer que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal e confundir, né? A fonte do poder do anticristo, pastor Paulo, versículo 4. Olha, esse ponto aí é interessante, né? O dragão que deu à besta o seu poder. Esse aspecto é muito importante, porque o anticristo, ele fará o que fará porque o diabo dará a ele o seu poder. Então tivemos o Senhor Jesus que agiu continuamente guiado e dirigido por Deus, né? Ele sempre deixou isso bem claro. O filho não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai. Cristo deixou isso claro. Entendeu? Que ele era guiado, dirigido por Deus em tudo e em todos os momentos. Então vamos colocar assim, o anticristo, ele será guiado, dirigido o tempo todo pelo diabo. O diabo dará a ele o seu poder. Por isso é que ele será realmente um homem, nesse aspecto, diferente de todo e qualquer homem que já pisou na face da terra. Rapaz, é forte. 5. Então, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para continuar por 42 meses. Aqui está o que eu falei. Ele será o líder mundial por apenas 3 anos e meio. Sim. Os 3 últimos anos e meio da 70ª semana de Daniel. Esses 3 últimos anos e meio é que Cristo chamou de grande tribulação. Mateus 24 e 21. Não o período total de 7 anos. Sim. Os primeiros 3 anos e meio, nós já falamos em podcast anterior, Cristo chamou de princípio de dores. Então, os 3 primeiros anos e meio, princípio de dores. Os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Ok. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. É que ele sabe que tem um tabernáculo no céu. Tá vendo? Porque Satanás, ele morou no céu, né? Foi expulso de lá, né? Foi expulso. Como é que pode? E ainda tem crente que assiste uma série aí de Lúcifer, passando na Netflix, né? Uma série romantizando romantizando a imagem do cão. Quer dizer, eu não teria coragem de assistir uma coisa dessa, e tem crente que assiste, rapaz. Quer dizer, olha como Hollywood tá. Quer dizer, o mundo está sendo preparado para isso. Sim. Para essas barbárias. Ao ponto, como diz Romano, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou um sentimento perverso para que eles desonrassem os seus corpos entre si e fizessem coisas inconvenientes. Então hoje nós já vemos isso. O certo é errado e o errado é certo. E está sendo recebido com naturalidade. O culto aos demônios e a adoração lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, antigamente o indivíduo tinha medo do ocultismo, até de se revelar que ele participava. Hoje não. Hoje lá em São Paulo, a marcha para o demônio, cultuando-se, tem a igreja do Satanás e as pessoas vão. Como é que pode isso? Vamos continuar.
Então, o versículo 7, foi-lhe Sim. permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso aqui é uma explicação rápida. É incrível como algumas pessoas fogem do texto. Santos aqui é uma referência aos judeus. Aos separados. A palavra santos aqui é separado. Porque o que ocorre? A palavra santos na Escritura, ela é empregada ao menos de 3 formas diferentes. Sim, Para referir-se aos salvos em Cristo, sim, são chamados de santos. Esta palavra é empregada para referir-se aos anjos, são chamados de santos. E ela é empregada na Escritura para referir-se exclusivamente também aos judeus, o que a pessoa precisa necessariamente fazer. Encontrou a palavra santos, ela tem que procurar qual o significado da palavra no contexto da Escritura. sim. Porque a palavra final é sempre da Escritura. Como disse, se não me falha a memória, o Martin Lloyd, que é uma coisa que eu concordo plenamente. O que define o significado da palavra na Escritura nem é o grego e nem o hebraico, é a própria Escritura. Porque a palavra pode ter um significado no grego ou no hebraico e a Escritura dar a ela um significado diferente. É importante conhecer o significado da palavra? Sim, é importante, mas não é o principal. Sim. O principal é buscar entender qual o significado que a Escritura, que é a palavra de Deus, e Deus é soberano, concede a palavra. Então aqui, santos é uma referência aos judeus naqueles dias que serão perseguidos. E é o cumprimento do que está no livro do profeta Daniel. Então estes santos aqui nada tem a ver com salvos em Cristo. É a igreja. Não é a igreja. Ainda falo para o irmão e para os nossos telespectadores. Nós não podemos apostar. Mas se eu fosse um camarada rico, por exemplo, eu apostaria com qualquer pessoa logo 100 milhões. Que é isso? Não, sim, porque eu tenho 100% de certeza que eu ganharia. Que eu iria apostar no texto da Escritura, Claro. uma referência aos judeus. Sim. Aí, se possível fosse consultar a Cristo e ele respondesse de imediato quem são esses santos aqui, eu embolsaria 100 milhões na hora. Viu? Esse pastor Paulo não é fácil, não. Mas é verdade, até porque o texto final diz aqui, né? Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, Sim. e deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Sim. Então está se referindo aqui, não é? É. A extensão do seu reino limitada aos 10 reinos dentro do Império Romano, versículo 8. 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja... é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então aí o senhor vê, aí está santos novamente, referência aos judeus Certo. daqueles dias. Inclusive, se o telespectador tiver alguma dúvida, é só ele consultar, assim, calmamente, o livro escrito por Daniel. Muito bom. Prossiga, pastor Paulo. Então aqui findamos com essa questão no que diz respeito ao anticristo, né? Certo. Importante frisar que o anticristo ele nem surgiu no cenário ainda, mas a Escritura já deixa bem claro que ele é um derrotado e um fracassado de antemão. Por quê? Ele já está condenado à perdição eterna. E Cristo voltará e o aniquilará pelo assopro de sua boca. É verdade. Essa parte eu gosto muito. Ô, glória. É de Cristo aniquilando o anticristo pelo assopro da sua boca. É verdade. E na época eu diria assim, acha é bom e quer é mais. Só um que o detém até que do meio seja tirado. Isso. E ele matará o iníquo com o sopro da sua... Exato. Mas não, ele não era tão forte, só É. soprou, matou ele, pronto. Será humilhado, né? Humilhado. Continue, pastor Paulo. Agora vem a segunda besta, que será o falso profeta. E aqui vale a pena nós observarmos alguns detalhes importantes. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela
habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Um ponto que eu quero enfatizar aqui é o seguinte: é muito importante esse detalhe. Quem fará os sinais será o falso profeta, não o anticristo. É o que o texto está a dizer. A besta que sobe da terra será o falso profeta, o líder religioso, o ministro de cultos do anticristo. Ele é quem fará os sinais. Já tem uma proposta na ONU de unificar as religiões. Sim. Não é? Teve pastores e teve um líder desse aí que foi lá para os Estados Unidos, se reuniu com os pastores para que a igreja protestante pedisse perdão à igreja católica e unificasse a ideia e deixasse para lá todas as coisas do passado, porque afinal de contas somos todos irmãos. É bem assim, não é? Essa questão da unificação das religiões é uma coisa realmente muito significativa e importante. Porque a ideia do anticristo, primeiramente, é propor uma solução para os maiores conflitos que existem no mundo de 3 formas, que é econômica, que é política e religiosa. O mundo está nesse tripé, né? Na questão da economia, na questão política e religiosa. Então unificou a religião numa mesma língua, no mesmo culto, na mesma maneira, tudo interligado por meio de um sistema único. E João, numa ilha de Pátimo, numa época tão difícil, tão arcaica, como poderia prever que o mundo estaria interligado, como hoje estamos interligados? Sim, exato. Então vamos agora fechar, né, ao menos esse capítulo número 13. Aí tem a questão da imagem, né, que dar-se-á um espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Como eu costumo comentar, eu não trabalho com astrologias e nem conjecturas. Não tem como se saber o que esse texto quer dizer, como é que isso acontecerá. O que existem são apenas astrologias, conjecturas. Se alguém me perguntar o que o irmão tem a dizer sobre esse texto, nada. Porque, conforme eu disse no podcast anterior, novas tecnologias estão surgindo e continuarão a surgir. Então, não dá para se dizer com certeza, com convicção, como será essa imagem, como ela falará. A pessoa pode apresentar uma ideia, mas não passa disso. Então, ou seja, o livro do Apocalipse, ele não esclarece o que esse texto quer dizer literalmente. Como a imagem falará? Não tem como saber. Por que eu falo isso? Eu às vezes ouço podcasts e leio livros e às vezes o camarada escreve 8, 10, 15 páginas, um capítulo inteiro falando sobre esse versículo, quando o versículo em si, ele diz isso e nada mais. Agora, quem não adorar a imagem da besta, tudo bem. Essa pessoa será sentenciada à morte, o que já aconteceu na época, por exemplo, de Nabucodonosor. Agora, como será essa imagem e como ela falará, eu não faço a mínima... É melhor não especular, né? Não especular. Nós deitamos hoje para dormir, quando acordamos no dia seguinte, tem alguma tecnologia espantosa já nova. Aí que surgiu. Se a gente fala, há alguns anos atrás falava do satélite, falava da televisão, aí foi proibido que o crente não podia ter a imagem da besta dentro de casa, que era a televisão. Hoje já não é mais televisão. Pois é, aí está a prova. Hoje é inteligência artificial, hoje é uma série de coisas. Então, a sua fala é bem apropriada, tá certo? Se manter fiel ao texto e deixar que as coisas aconteçam. Prossiga, pastor Paulo. Agora, versículo 16. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, aqui resumindo, todas as classes sociais, né? Ricos, pobres, políticos, militares, etc. Todas as classes sociais estão inclusas aqui.
Mas o que eu acho muito interessante no texto, quando diz aqui na mão direita ou na testa, nesse ponto a Almeida Revista Atualizada traduz melhor esse versículo. Sim. É sobre a mão direita, ou então sobre a testa. Por que eu estou dizendo isso? Eu canso de ouvir também comentários sobre o sinal, ideias, sugestões. Eu falo com o irmão, eu fico rindo, porque isso é ir além do texto. Paulo escreve e diz, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Isso. Vou citar um exemplo do que o texto quer dizer. Eu tenho aqui, olha, pode ver, um sinal de nascença, ó. Certo. Sobre a minha pele, qualquer pessoa pode ver esse sinal, não tem como ser removido cirurgicamente. E o sinal está aqui, olha, sobre a minha pele, desde que eu nasci. Tenho outro aqui no braço, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Certo. Olha que coisa interessante, sobre. Então, que sinal será esse? Não faço a mínima ideia. Porém, será um sinal sobre, ele não será interno, ele será externo. Significa o que o texto está dizendo, que será um sinal visível a olho nu, ou sobre a mão direita ou sobre a testa. Segunda coisa importante, a partir do Antigo Testamento, sempre que a Escritura fala sobre sinal, que no hebraico é ot, ele é sempre externo e visível, nunca interno. Um exemplo, o sinal posto em Caim, era externo. Nos dias do profeta Ezequiel, Deus falou, marca os homens que não morrerão por causa da idolatria. O sinal era externo, sempre é externo e visível. Então este sinal ele será externo e será visível, todo mundo verá. E esse sinal, esse número que aqui o versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número do homem é o seu número, é 666. Esse número ficou estigmatizado. Mas eu vou dar uma explicaçõezinha assim que o senhor vai gostar. Opa, vamos lá, eu gosto mesmo. Primeiro, o número aqui, primeira coisa que eu vou dizer para o senhor e os nossos irmãos que estão acompanhando o nosso podcast. Sim. Em português eu só conheço 2 Bíblias que traduzem esse texto corretamente. Não estou dizendo que só existem 2, que eu conheço. É a LTT, a Bíblia literal do texto tradicional, e a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque elas não trazem 666 por extenso, como está aqui. Elas trazem um número, 666. Isso é o correto. Porque no grego, esse aqui, ele é um numeral. Ele é um numeral, ele não está por extenso e ele é constituído de 3 letras gregas. A primeira letra grega, ela se assemelha, assim, em aparência, à cruz que a Igreja Católica utiliza. A segunda letra grega, ela se assemelha a uma serpente, como se ela estivesse dando uma volta dupla. E a terceira letra, ela se assemelha a uma serpente, como se ela estivesse em posição de falar ou de atacar a sua vítima. Então não é esse número por extenso 666, é um erro grotesco. Grotesco. Então é um numeral constituído de 3 letras gregas. Então o correto é como está, repetindo, na LTT e na Bíblia de Jerusalém. O seu número é 666, ou seja, 3 vezes o número 6. Pronto. Esse será o número dele. Alguém olhará 666. E inclusive o texto está dizendo o seguinte: aquele que tem entendimento calcule o número da besta. Então terá que se fazer uma pequena conta matemática para identificar esse número. Mas o texto diz, a pessoa faz a pequena conta matemática, olha, o número é 666. Então esse número por extenso, 666, deve ser descartado. Então não é um número por extenso, é um numeral. O número que ficou estigmatizado, para quem tem um telefone com 666, é motivo de falatório. Se morar num lugar em que o número é 66, sim, fulano mora no número da besta. E hoje, pastor, já se identifica por... Nós somos identificados por quê? Por números. Por exemplo, quando alguém liga para o senhor, ou o senhor vai em algum lugar,
É o CPF. É o CPF, que é um número. O senhor disse o CPF, acabou. Na verdade, o que ele está querendo descodificar é que o mundo seria todo programado com número. Hoje você tem o código de barra, que é número. Isso. Tudo é número. A música é número. Tudo é matemática. Não existe no nosso mundo, até a ciência, qualquer coisa, pesquisa, tudo é número. Quer fazer uma receita, um médico, quer fazer alguma, como que se fala? Check-up. Uma fórmula. Uma fórmula. É número. Número. Você vai fazer um exame médico, existe lá um fator, um número, que identifica número tal, tantos. Tudo é matemática, existe um número. Então é o que codifica e o que descodifica. É o número. É o número. Interessante, né? Interessante. Então, esse é o que disse, é um número. Então, eu vou repetir. Quando a pessoa quer saber LTT e Bíblia de Jerusalém, 666, tá certo? Quem inventou a matemática? Porque quando a pessoa diz que nós somos produto da evolução, quem é que criou a matemática? Exato. Quem é que colocou a matemática? Até na célula, o núcleo, um núcleo, cabe exatamente 50 milhões de informações. E a pergunta de um ex-ateu é: quem colocou as informações naquela célula? Como é que alguém chegou a essa conclusão? Inseriu essas informações. O genoma, quando descobriu a questão do DNA, coisas fantásticas, né, rapaz? Bom, chegamos. Mas está dizendo que ninguém pode comprar, não pode vender, mas já está esse sistema. Existe lugares aí que, se você não tiver um cartão de crédito, se você não tiver isso, tiver aquilo, não adianta. É complicado. Mas esse ponto que o senhor tocou é muito interessante, sabe por quê? Porque o texto diz, para que ninguém possa comprar ou vender. Porque eu já ouvi gente pregando que a pessoa não poderá comer. Não, peraí, o texto diz, para que ninguém possa comprar ou vender. Então, ou seja, a pessoa não poderá fazer transações comerciais. Mas não diz que não poderá comer. Por quê? Uma pessoa não pode fazer transações comerciais, não é? Então, hipoteticamente falando. Mas às vezes tem alguém que faz uma transação comercial e tem comida. Porque tem gente que utiliza a psicologia do terror e joga no texto o que o texto não está dizendo. Vou citar um exemplo. O período da fraudemia, que foi uma coisa terrível. O período da fraudemia e do comunavírus, não é? Porque foi o comunavírus. O vírus foi real, mas é o comunavírus, enfim. Tem lugares que não se podia entrar se não tivesse o comprovante de vacina. Porém, o que tinha um comprovante de vacina entrava, comprava quem tinha e trazia cá fora. Para o que não tinha o comprovante de vacina. Então ele não podia comprar, mas não estava impedido de comer. É verdade. E o outro que tinha o comprovante de vacina não estava impedido de comprar. Boa colocação. Então o que o texto está dizendo é que ninguém possa comprar ou vender. Ele nada fala sobre não poder comer. Tem até um filme que fala exatamente desse período, das pessoas segregadas de tal forma, porque o domínio, o império do mal, será exatamente dentro dessa visão da globalização. Sim. E Deus, na verdade, está permitindo, porque esse livro aqui não é um livro desatualizado. Nós estamos falando de uma profecia dita e proclamada há 2023 anos atrás. Um homem numa ilha, isolado de tudo e de todos, não tinha nem a ideia. O computador passou a existir a partir de quando? O senhor lembra? Não lembro. Mas não temos 100 anos. Menos que isso, verdade. Menos do que isso. O computador mesmo, vamos lá, há 30 anos nós não tínhamos. 30 anos nós não tínhamos o celular. E quando chegou o bolachão, né? Chegou o bolachão, nós não tínhamos. Então o avanço, conforme a Bíblia diz lá em Daniel, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria de tal forma, é o que nós estamos vendo. É o próprio Deus que estabeleceu isso, não foi o diabo. Mas ele quer implantar um sistema próprio para mostrar o seu poder, que como o senhor disse, é um poder falido e derrotado.
porque Cristo venceu em todas as etapas. Vamos fechar, pastor Paulo. O que é que o senhor tem a dizer mais? Então, nós queremos convidar, né, os nossos telespectadores a compartilharem, curtirem o nosso podcast aqui de nossa igreja Assembleia de Deus Plena Unção, lugar de amor e comunhão, e convidá-los para o nosso próximo podcast. E quem quiser visitar-nos, estamos aqui na Rua do Amaral. Não é do Amaral, não, é Rua Amaral. É Rua só Amaral? Não? É Rua Amaral. O Amaral deixou de ser dono? Não, o senhor falou Rua do Amaral. Rua Amaral 95. 95. Aqui ainda é Andaraí? O CEP é Andaraí, né? Agora o senhor também podia falar do nosso seminário, né? Como é que está o seminário? O nosso seminário teológico Plena Unção, graças a Deus, está indo muito bem. É o nosso curso médio em teologia. Se você desejar matricular-se em nosso seminário, será bem-vindo ou bem-vinda. Seminário com duração de cerca de 2 anos, 20 disciplinas. Temos aqui uma boa estrutura em nossa igreja, ar-condicionado, elevador, banheiros extremamente asseados, cantina, se quiser um bom café à sua disposição, de preferência melita. Olha aí. E vindo aqui e efetuar a sua matrícula no nosso seminário, você sentir-se-á muito bem. Caso a pessoa queira primeiro fazer uma visita, participar de uma aula, porque o nosso seminário ele funciona unicamente às quartas-feiras, tá? Das 19h30 às 21h10. Né? Por enquanto. Então, se quiser vir à nossa igreja e participar sem nenhum tipo de compromisso em 1 ou 2 aulas, venha, que você será bem-vindo ou bem-vinda. Eu quero aproveitar para dizer que a partir desse podcast nós vamos disponibilizar o telefone da igreja, o Disque Oração, e também o Disque Pergunta, porque agora nós nos preparamos para atender você de segunda a domingo, ou de domingo a domingo. Você agora vai ter o telefone. Eu quero ligar, quero falar com alguém. Nós temos alguém disponível para te atender. Que Deus te abençoe e voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Amém. Que Deus abençoe Andrezinho, que Deus abençoe Cauã, que Deus abençoe Paulo, o pastor Paulo Moraes, este homem de Deus que tem sido um canal de bênção para tantas informações importantes sobre o livro do Apocalipse. Convido a você a permanecer nos assistindo. Que o Senhor te abençoe. Paz. Amém. Paz.